a importância da generosidade e de entender o princípio das primícias. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu quero trazer aqui mais um vídeo para vocês nessa sexta com propósito para falar a respeito desse tema que é tão importante. Se você gostar, curta, compartilhe, fique comigo até o final para que você possa então participar dessa mensagem e também levar essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir acerca da palavra de Deus. E aí o texto que a gente quer falar hoje está lá em 2 Coríntios 9, onde Paulo então traz um importante tema, que é a lei da semeadura. Aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente planta é o que a gente vai colher. E isso traz realmente uma importância muito grande para a nossa vida, seja como cristão ou não, para que a gente entenda que tudo aquilo que a gente tem como recompensa ou bênçãos na nossa vida vem dessa nossa atitude de um coração generoso, da gente dar sem receber. Na verdade, a gente realmente ofertar com um coração aberto, um coração generoso, um coração contrito diante do Senhor. Então, Paulo começa a falar lá a partir do versículo 6, e ele diz o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Isso inclusive faz parte do Salmo 112. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Então aqui Paulo está mostrando que essa expressão de generosidade, na verdade, ela significa bênção. A bênção que vai ser uma resposta da graça de Deus para a nossa vida, para as pessoas que estão ao redor. E não somente a gente está fazendo isso, ou doando, sendo generoso, por medo de algum juízo que Deus possa então derramar sobre a nossa vida, mas sim porque nós estamos agradecendo a Deus e retornando para Ele um pouco do muito que Ele tem nos dado, porque na verdade tudo é dele, tudo vem dele, e Ele é que nos dá toda essa graça, esses recursos que nós temos acesso e que nós devemos usar esses recursos para a expansão do seu reino, ou seja, para abençoar outras vidas que estão ao nosso redor. E aí isso traz um princípio muito importante que está lá em Levíticos 23 e também em Provérbios 3, de 9 a 10, que fala exatamente sobre o princípio das primícias, que é a gente oferecer em primeiro lugar tudo a Deus. Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente receber, a gente em primeiro lugar, a gente deve consagrar a Deus essa primeira parte, as primícias da nossa colheita, daquilo que nós estamos recebendo por conta do nosso trabalho, por conta das nossas atividades. Então, nós devemos oferecer as primícias dos nossos recursos ao Senhor, devolvendo a Ele um pouco do muito que Ele tem nos dado, para que isso então seja usado na sua obra, na propagação do seu Evangelho, para que outras pessoas sejam alcançadas por esses recursos, para que outras pessoas que estejam em necessidade, estejam precisando, elas possam receber esses recursos e ter o seu coração acalentado. E aí o que a gente vai receber em troca disso? Na verdade, Deus não está prometendo que nós vamos receber em termos de recursos financeiros ou mais recursos. Ele até pode dar isso, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas na verdade Deus vai nos retornar em termos de orações
dessas pessoas por nós, o reconhecimento dessas pessoas que Deus está fazendo uma obra na vida delas através de nós, que nós estamos sendo usados como instrumentos vivos de Deus nas mãos dele, para que nós possamos então fazer a obra na vida dessas pessoas. E a partir do momento que elas recebam esses recursos, essa ajuda de nós, elas então vejam o Evangelho de Cristo sendo vivenciado por nós no nosso dia a dia. E isso então possa impactar essas vidas, para que elas, inclusive se não foram ainda alcançadas, elas possam ser alcançadas por esse Evangelho e elas tenham a sua vida transformada. Então, na verdade, Deus vai trazer mais justiça para a nossa vida, vai trazer a justificação da nossa vida através desses atos de justiça que nós realizamos para a vida dessas pessoas. Então, na verdade, o cristão ele não faz obra para ser salvo, mas ele faz obra porque ele é salvo, porque ele tem uma vida transformada em Cristo. Então que a gente entenda esse princípio da generosidade, de ter um coração generoso, de dar sem a preocupação de receber, de realmente ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, e que a gente possa entender que tudo que temos é dele, tudo que temos é do Senhor, e que nós devemos oferecer as primícias da nossa vida ao Senhor, inclusive do nosso dia a dia. Que você fique com essa palavra. Se você gostou, curta, compartilha, ative o sininho, mande para alguém que está precisando ouvir essa palavra hoje e nos acompanhe para que você possa então ouvir mais mensagens como essa. Que Deus te abençoe nessa sexta com propósito. Um grande abraço.